Ele, há 3 anos atrás, adotou o sistema BIAB com a panelinha de 10 litros, né? Ó, fui evoluindo, cheguei a um tribloco de 150 litros aqui em casa, até que finalmente eu resolvi empreender. Olha só que legal! É assim que a gente começa, né? A gente tem que dar pequenos passos, conhecer o processo, como é que as coisas funcionam e ir adiante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Produzindo Cerveja Artesanal em Casa. Aqui nós conversamos sobre diversos assuntos do universo cervejeiro, que irão te ajudar a produzir uma saborosa e deliciosa cerveja artesanal aí, no conforto da sua casa. Eu sou Sandro Rodrigues, mais conhecido como Sandro Cervejeiro, e o tema de hoje é um tema super interessante para quem está entrando no mundo cervejeiro. Vamos lá! O método ideal para você começar a produzir a sua própria cerveja artesanal em casa. Então, quando se fala de método, né, e produção de cerveja artesanal, vem assim uma dúvida muito grande na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que gostam de cerveja, né, já experimentaram muitas cervejas artesanais e agora estão com aquela certeza na cabeça: eu quero produzir a minha cerveja. E agora? A gente sabe que tem principalmente 2 métodos básicos para se produzir cerveja artesanal em casa, né? Certo? Um mais conhecido e outro está entrando no mercado aí faz alguns anos, né? Certo? Mas ainda é pouco difundido. Então, nesse vídeo a gente vai conversar bastante sobre isso, né? E aí eu vou falar sobre os 2 métodos. Vou detalhar como é que funcionam os 2 métodos, né? E aí você vai decidir o que você quer, se quer um ou quer outro. Não vou falar ainda, né, o nome dos 2 métodos, porque a gente vai ver isso em detalhes. E uma coisa bastante importante, né? Lógico, a gente está gravando um vídeo, né, instrutivo, didático, para que você entenda, né, o processo, e principalmente se você está começando ou se você está pensando em entrar nesse universo cervejeiro, que é um universo muito legal, e quando a gente entra não tem mais volta, né? Eu sou um exemplo disso, correto? E é muito importante no início você entender bem, né, os 2 métodos e escolher um deles. E aí, dali para frente, você vai decidir, né, se você quer continuar com aquele, evoluir um pouco mais, né? Lógico, né, na vida as coisas mudam. E a gente, às vezes, acompanha a mudança ou não, né? Correto? Então vamos debater bastante sobre os métodos, né? Isso é um fato que ocorre muito, né, com os cervejeiros que estão iniciando. Comigo não foi diferente, só que na minha época, há 20 anos atrás, não tinha escolha, era um método só e tinha que fazer aquele ali, né? Não tinha jeito, correto? Então, método ideal. Qual o método ideal para você começar a produzir a sua saborosa, né, cerveja aí na sua casa, né? Qual o método ideal? Então isso é bastante comum as pessoas terem dúvidas, né? E a gente recebe muita mensagem, né, via Instagram, Facebook, né, justamente sobre isso. Por isso hoje nós estamos conversando especificamente sobre isso, né? Então qual o método ideal? Existe método ideal? Claro que existe, né? Lógico que depende da escolha de cada um, certo?
existe um método ideal sim para você produzir a sua cerveja em casa. Mas primeiro o que a gente tem que entender? O que é um método? Certo? O que é um método? Certo? Então aqui, ó, eu colhi algumas informações, né? Dicionários, né? E algumas informações que a gente vê por aí, né? Sobre método, e quando a gente fala, né? Principalmente com pessoas que trabalham em empresas, engenheiros, né? Correto? Tem alguns amigos engenheiros que são muito metódicos, correto? Então, conversando com eles também, chegamos a essa conclusão aqui, ó, né? O que é método? É um modo usado para realizar alguma coisa. Então, quer dizer, para tudo que você faz, tem uma maneira certa para você fazer. Tem gente que não utiliza, né, a maneira correta e faz de qualquer jeito, correto? Às vezes alcança o resultado que deseja, mas às vezes não. Às vezes demora mais para alcançar o resultado ideal, né? Então, modo usado para realizar alguma coisa e também um meio pelo qual é possível alcançar um objetivo, ou seja, né, todos nós temos objetivo. E se você decidiu e escolheu, não, eu quero produzir cerveja artesanal em casa, né? Então você tem esse objetivo de produzir a sua própria cerveja aí na sua casa, né? Então como é que você vai fazer isso? A primeira coisa a fazer é justamente isso. Definir um método, né? Porque sem um método fica difícil, né? Você vai procurar uma informação aqui, outra informação ali, vai pegar a informação do YouTube, vai num blog, vai num site, enfim, né? Olha, se você abrir a internet, né? E muita gente faz isso, lógico, todo mundo faz, eu também pesquiso bastante na internet, né? Você vai encontrar muita coisa. E de cerveja tem muita coisa também. Então você vai ficar, às vezes, se você não está ainda dentro do mundo cervejeiro e conhece um pouco, você vai ficar realmente pirado de tanta informação que tem, né? E falando de vários métodos, né, para você produzir cerveja, correto? E aí o camarada fica realmente meio com aquela indecisão muito grande e umas dúvidas muito fortes na sua cabeça. E ainda aqui nós temos, ó, organização lógica e sistemática, né? Então, para tudo que a gente faz, para tudo que a gente pretende fazer, a gente tem que ter o mínimo, né, de organização, lógico, uma lógica para chegar ao resultado, né, e um sistema, né? E a coisa sistematizada, correto? Aí com certeza fica muito mais fácil você chegar ao seu objetivo, né? Quando você tem a coisa bem organizada e sistemática, né? Fica muito mais fácil. Então o método é isso, né? Para você alcançar um objetivo você tem que ter, né, digamos assim, um caminho a percorrer. Né? Não dá, você não vai dar um pulo e chega lá, correto? Tem um caminho a percorrer, tem etapas, né, que você não pode pular, não pode passar, né? Correto? Então, o método, a definição de método, só para a gente entender um pouco, né? Porque existem dois métodos, e a gente já vai ver os dois, né? E método é isso, né? Certo? É um sistema bem organizado para você realizar alguma coisa ou alcançar um objetivo, correto? Então, dentro do mundo cervejeiro, independente do método, nós temos um processo, que é o processo de produção, correto? Aqui nós temos várias etapas, ok? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Praticamente 10 etapas, né? Que são elas aqui, ó. Todos os cervejeiros, quando vão fazer cerveja, passam por essas 10 etapas. Não tem como você pular, né? Da sanitização lá para o envase, não, né? Você tem que passar por todas as etapas, tem de conhecer um pouquinho cada uma delas,
correto? Então a questão da sistematização, isto é fundamental. E se você escolhe um sistema, você vai ter isso bem definido e vai ficar muito mais fácil de você produzir a tua cerveja aí na tua casa. Então, o processo de produção é esse aqui, ó. Começa pela limpeza de equipamentos, né? Sanitização, a água, né, que você vai escolher. Para quem está começando no mundo cervejeiro, geralmente água mineral, né? Sempre água mineral. Correto? A não ser que você tenha uma nascente com água muito cristalina na sua casa, você pode pegar aquela água e fazer direto a cerveja sem problema nenhum. Malte, né? A moagem do malte, fundamental. Depois nós temos a fase de mostura. E aqui em vermelho, e vocês vão entender daqui a pouco por que eu deixei em vermelho, né? Recirculação, filtragem e lavagem dos grãos. Né, que é uma fase que é fundamental no processo, é super importante. Se você não fizer, a tua cerveja não vai ficar boa, mas você vai entender por que está em vermelho, tá? Aí depois nós temos a fervura e o whirlpool, né? Que bicho é esse, né? O whirlpool, né? Às vezes a gente fala, o pessoal fica meio assim, o que é o whirlpool, né? Mas você conhecendo o mundo cervejeiro, você vai entender bem, né? Isso aqui a gente vai conversar sobre isso futuramente. Aí nós temos o resfriamento, a fermentação e maturação, né? Que uma praticamente, as duas estão quase que juntas, né? Correto? O priming e o invase, correto? Então isso aqui é o processo de produção que não tem como você escapar. Aí o pessoal olha tudo isso aí, meu Deus, que coisa, né? Mas é muito fácil, muito simples, né? A partir do momento que você entende um pouquinho isso aqui, não tem erro, né? Você vai fazer bem a tua cerveja. É muito simples de você entender todo esse processo aqui. Aí seguindo, vamos começar agora a falar dos processos, né? Só deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, a água cervejeira, para dar uma olhada na garganta, né? Então a gente vai começar a falar dos processos. Eu falei em dois, né? Aqui, ó, métodos de produção. Então nós temos o método tradicional e o método BIAB. Método tradicional, eu comecei com o método tradicional, como eu disse, eu não tinha opção há 20 anos atrás. Depois surgiu o método BIAB, que eu uso também hoje, eu conheço bem os dois, né? Certo? Fiz muita cerveja nesse aqui, ainda faço de vez em quando, né? Não abandonei por completo, mas uso bastante esse aqui. Então vamos entender cada um. E para você que está começando, ou que quer começar e tem dúvida, entenda bem o que é isso, certo? Isso aqui vai dar um norte para você vai entender melhor, né? E aí você vai decidir o método que você vai seguir para fazer a tua cerveja. Não é difícil. Todos dois a gente aprende tranquilamente, todos dois. Mas tem um que tem um pouco mais de complicação e outro menos. Então a gente vai explicar isso para vocês, tá? Então nós temos o método tradicional, o método BIAB, né? Ok, então, método tradicional. Então aqui, ó, então vamos aqui, elenquei aqui algumas coisas importantes, né? Porque isso é fundamental para que você entenda, né, o método tradicional. O método tradicional, você vai utilizar mais equipamentos, ele leva mais tempo para você produzir a sua cerveja, é mais complexo, tem um pouco mais de complexidade, porque você tem que entender um pouquinho mais de algumas coisas, né? Mais investimento, mais espaço você precisa, e eu já vou explicar por quê. E é lógico, você vai alcançar o teu objetivo de fazer uma boa cerveja, porque esse método aqui é um método muito bom. Ele realmente, eu sou exemplo disso, eu usei muito tempo, ainda uso, e a cerveja realmente fica muito boa, né? Correto? Então vamos aqui por itens, mais equipamentos. Então, quando eu falo em mais equipamentos, eu estou comparando com outro que a gente já vai explicar para vocês, né? Então esse aqui, ó,
você utiliza no mínimo 2 panelas, 2 ou 3, dependendo a quantidade que você deseja fazer. Um exemplo, né? Se você começar com 40 litros de cerveja, já exige 3 panelas, né? Se for menos, você vai ter que utilizar no mínimo 2 panelas, correto? Então, ele exige que você invista em mais equipamentos. Você precisa de mais equipamentos, né? Ao invés de uma panela, né, você vai ter que usar pelo menos 2 ou 3 panelas, né? Então, quer dizer, por aí a gente já tem uma ideia de como que é, né, o método tradicional. Então, o tempo aqui. Então, se você for fazer 10 ou 20 ou 30 litros de cerveja, o tempo praticamente que você vai levar é o mesmo, né? Em torno de 8 a 9 horas, certo? Para você fazer no método tradicional. Então, você vai passar praticamente um dia inteiro, né, fazendo cerveja, ok? Ele também é mais complexo, né? Por que é mais complexo? Se você tem mais equipamentos e leva mais tempo, com certeza a complexidade é um pouquinho maior, né? Justamente por quê? Porque além dos equipamentos, tem uma etapa no processo, certo? Que exige que você conheça um pouco mais, né? Não só sobre os equipamentos normais, mas outros tipos de equipamentos também. Daqui a pouco eu vou mostrar algum deles, né? Então ele é um pouco mais complexo, né? E também para você entender, até se você fizer um curso, né? Se você não conhece nada de cerveja e for fazer um curso sobre o método tradicional, realmente dá alguns nós na cabeça da gente, justamente por causa a quantidade de equipamentos que tem, né? E a complexidade que é para você utilizar alguns equipamentos, né? Certo? Então, lógico, se tem mais equipamentos, você vai ter que fazer um investimento maior, isso não tem dúvida, né? O investimento é bem maior, né, do que o outro sistema que eu vou explicar daqui a pouco. Aí você vai desembolsar mais, com certeza, né? Então, ele exige um pouco mais de espaço, certo? Você tem que ter um espaço um pouco maior, exige que você tenha um fogareiro, um bujão de gás, certo? Justamente para que você possa manejar as panelas, né? Então, complica um pouco mais. Então, a complexidade dele vai um pouquinho além, né? Exige mais espaço. Lógico, aqui eu falei, objetivo alcançado. Você vai alcançar o seu objetivo numa boa, vai ter uma cerveja muito boa, sem dúvida, né? Se você seguir as etapas do processo certinho, como você aprendeu, né? O teu objetivo vai ser alcançado. Você vai fazer uma cerveja muito boa, sem risco, sem problema nenhum, tá? É um método muito bom, realmente, para se utilizar, e o resultado é um resultado muito bom. Realmente, eu fiz e faço cervejas muito boas, né, com o método tradicional. Então, o método tradicional é isso, né? Correto? Falei um pouco digamos assim, daquilo que é mais relevante, né, quando se fala do método tradicional. E aqui também, né, o método tradicional, ele traz algumas coisas boas, certo? Eu não estou dizendo que ele é ruim, né? Correto? Mas ele traz algumas coisas boas, né? Além de você aprender o processo, você também tem um aprendizado sobre mais uma etapa do processo. Então, por que mais uma etapa do processo? Porque comparado com o sistema BIAB, ele tem uma etapa a mais, né? Que no sistema BIAB, que eu vou explicar daqui a pouco, você pula essa etapa, né? E nesse sistema aqui, o que ocorre? Você conhece mais equipamentos específicos, né? Certo? Isso eu também considero muito bom, né? Porque você tem um conhecimento a mais, certo? Então tem alguns equipamentos que realmente você não utiliza no outro sistema, que vai utilizar nesse aqui. O exemplo aqui, ó.
Então, quando você fala em recirculação, lavagem e filtragem, né, dos grãos, este daqui é um equipamento que você usa, né, na filtragem, certo? Esse daqui é outro que você usa na filtragem, é uma bombinha. Isso aqui é uma bomba de máquina de lavar, que ela foi adaptada justamente para isso. É uma bomba que é muito usada, bastante vendida, né, no mercado. Aí, se você for lá no Mercado Livre e pesquisar sobre bomba de recirculação e lavagem de grãos, vai aparecer essa daqui, é uma das primeiras, né? A bombinha é muito boa. Então você precisa de uma bomba para fazer isso, né? Correto? E também você vai precisar de mangueiras, outras mangueiras, certo? Então você passa a entender um pouquinho mais sobre outros equipamentos, certo? Fica mais complicado? Fica mais complicado, com certeza. Por que tudo isso, né? Justamente porque você tem que fazer a filtragem, a recirculação e lavagem do malte, né? Da cevada, certo? Então há esse aprendizado que realmente é um aprendizado muito legal. Correto? Então vamos em frente aqui, tá? Falei do sistema tradicional, agora eu vou falar do sistema BIAB, né? Então muita gente não conhece o sistema BIAB, só ouve falar e tal, né? O que é isso? O que é BIAB? O que significa, né, esse BIAB? Então eu sempre explico, né, o que é. Isso aqui é um nome em inglês, né, que surgiu. É um sistema que foi adotado por ingleses da Oceania, pessoal da Nova Zelândia e Austrália, né? Se faz muita cerveja caseira naquela região, né? Se você for pesquisar você vai ver, certo? Nova Zelândia tem muito cervejeiro caseiro e na Austrália também. Então, nos fóruns cervejeiros, eles discutem muito, né, a forma de você produzir cerveja e trazem novos modelos, né, para apresentar. E esse foi um sistema que foi apresentado e foi aprovado, e aí depois ele se espalhou pelo mundo afora. E aí nos Estados Unidos também ele é muito usado, e no Brasil ele também é usado, desde 2000 Só que praticamente ele... 2006, né, que ele começou a ser difundido, chegou no Brasil um pouquinho mais tarde, né, como tudo chega, né, mas aqui, ó, BIAB significa breu, né, cerveja in a bag, ou seja, cerveja em saco. Sempre dou o exemplo da panela, tá aqui a panela e o saco tá aqui, ó, né, tem a colher, a cervejeira, o termômetro. Então esse é o bag, né, breu in a bag. Cerveja em saco, certo? Você usa o saco aqui, eu já vou dizer para você qual a função do saco no sistema BIAB, né? Então, breu in a bag e cerveja em saco. Então, o sistema BIAB está aqui, ó. Então, aqui eu elenquei alguns fatores importantes do sistema, que é justamente para vocês entenderem e fazer a comparação, né? Então aqui, ó, sistema BIAB. Você vai usar menos equipamentos, menos tempo para você produzir a sua cerveja, menos complexidade, menos investimento, menos espaço, e você vai alcançar o objetivo de fazer a sua deliciosa cerveja da mesma forma. Agora vamos um por um. Menos equipamentos. Eu falei há pouco, né, no sistema tradicional, que você precisa utilizar vários equipamentos a mais, né, porque você tem uma etapa do processo que é a lavagem, filtragem e recirculação, que obrigatoriamente tem que ser feita no sistema tradicional. Aí o pessoal me pergunta por que tem que ser feito isso? Simples, né? Nós temos a panela, no sistema tradicional você não usa o bag, você usa a panela, então o malte está aqui dentro. Então quando você termina a fase de mostura, o que tem que fazer? Você tem que transferir o líquido para uma outra panela para fazer a fervura.
Mas para transferir o líquido para outra panela, você tem que filtrar. E como é que filtra? O pessoal pergunta, pô, filtrar, como é que é esse negócio? Então ele é filtrado através da casca da cevada, da casca do malte, né? Então aqui nós temos o malte, né? Certo? O malte, então ele é um grão, ele é moído, correto? Mas a casca dele é preservada na moagem, né? Quando se faz no sistema tradicional, justamente para fazer a filtragem. Aí a recirculação, né? Você pega, coloca uma mangueira aqui, uma bombinha e joga de novo o líquido para cima. Então, com o passar do tempo, 10, 15, 20, 30 minutos, vai se formar uma cama aqui embaixo de grãos. E esta cama, com a casca da cevada, ela vai filtrar o mosto e vai deixar mais claro. Por isso que se chama, né? Filtragem, lavagem, recirculação, lavagem e filtragem dos grãos. Justamente você tem que dar um tempo ali recirculando, ele vai se assentando no fundo e o mosto vai ficando mais claro, né? E aí você pode transferir o mosto para uma outra panela para fazer a parte de fervura, né? Que é a próxima etapa daí, correto? Então, no sistema BIAB você não vai precisar fazer esta fase aí. Então você vai utilizar menos equipamentos. Ao invés de 2 ou 3 panelas, você vai usar uma só, porque o bag, ele é feito justamente para isso. Esse tecido aqui, ó, ele é tão fino aqui que ele é feito justamente para fazer a filtragem já, direto, né? Então você não precisa de uma outra panela. Por isso que ele foi muito bem-vindo lá no fórum, no fórum dos ingleses, fórum cervejeiro. Foi muito bem-vindo porque foi comprovada a eficácia, né? Então você substitui panela, pelo menos uma panela você substitui, e aqueles outros equipamentos que eu falei, de bomba, né? Mangueira, esse outro equipamento aqui que você usa para recircular, mangueira, bombinha, panela. Então você utiliza bem menos equipamentos no sistema BIAB. Para quem está começando é a melhor coisa que tem, né? Aí, lógico, se você não faz a recirculação, filtragem e lavagem dos grãos, você vai ter menos tempo também, certo? Você vai fazer a cerveja num tempo menor, né? Lá de 8 horas que você levava para fazer 10, 20 litros, você vai fazer em 4 horas e meia, 5 horas mais ou menos, certo? E ele é muito menos complexo de manejar justamente por causa dessa etapa, né? Eu já expliquei, então fica muito mais fácil de você manejar e a complexidade é muito menor, né? Quando você utiliza o sistema BIAB. Então hoje eu utilizo bastante para fazer assim até 40 litros, eu uso muito o sistema BIAB, justamente porque é mais rápido para fazer, você usa muito menos equipamentos, eu não preciso utilizar bombinha, um monte de mangueira, enfim, né? Certo? A gente precisa fazer umas gambiarras muitas vezes, correto? Então é menos complexo. E lógico, né? Se você vai utilizar menos equipamentos, você vai ter menos investimento também. Eu diria que o sistema tradicional você vai gastar o dobro, né, comparado ao sistema BIAB para você começar. Por exemplo, um kit cervejeiro para 10 litros no sistema BIAB hoje está em torno de 600, 650. Estou falando do kit completo, né? Se for um kit menor, em torno de 450, enquanto no sistema tradicional você gastaria em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500, né, dependendo do local onde você for comprar. O investimento realmente é muito menor e vale a pena, para quem está começando é a melhor coisa que tem. Então você vai utilizar menos espaço. Por que você vai utilizar menos espaço? Porque você vai poder fazer
Por exemplo, para quem está começando 10 litros de cerveja, tu pode fazer na tua cozinha, numa boa, no fogãozinho lá que você usa para fazer teu arroz, macarrão, ensopadinho, né, de carne lá, certo? Você vai poder usar lá na cozinha, no fogão, que a tua mulher usa para fazer a comida, né? E você também ajuda ela, né, a fazer a comida, correto? Então, menos espaço você precisa, né, para você fazer a tua cerveja no sistema Biab. E você vai alcançar o objetivo de qualquer maneira e uma cerveja muito boa, igual praticamente aos dois sistemas. O que que vai diferenciar? O teu toque vai diferenciar, né? Se você maturar mais, né? Se você fermentar ela bem fermentada, fizer uma maturação boa, isso é que vai fazer a diferença na cerveja, certo? O sistema aqui, ele não influencia na qualidade da cerveja. Você vai ter uma cerveja com uma qualidade fora de série, né? Utilizando o sistema Biab, correto? E o teu objetivo vai ser alcançado, com certeza. Qualquer tipo de cerveja, né? A gente consegue fazer uma panelinha dessa, seja ela no sistema tradicional ou no sistema Biab. Qualquer tipo de cerveja, pode acreditar aí, eu provo para você. Qualquer uma, né? A maioria das cervejas boas a gente não encontra quase que em lugar nenhum, né? Supermercado tem uma ou outra marca, no bar também, né? Às vezes não tem aquela que a gente quer. Então a gente pode produzir em casa, qualquer cerveja, certo? Você vai alcançar o teu objetivo com toda a certeza, eu garanto para você, tá? Certo? Vamos então seguir aqui. O que que nós temos aqui? Ah, sim. Eu falei da recirculação, filtragem, lavagem dos grãos, né? E equipamentos específicos, né? Então, o que que você perde no sistema Biab, né? Tem tudo isso que a gente mostrou, né? Que o sistema Biab realmente ele é mais eficiente, correto? Mas lógico, né? Se você não vai fazer a recirculação, é uma fase, talvez, que você deixe de aprender, né? No sistema tradicional. E também vai deixar de conhecer alguns equipamentos que eu acabei de mostrar, né? Que faz parte daquela etapa do processo, né? De recirculação, filtragem e lavagem dos grãos. Alguns equipamentos você vai deixar de conhecer, correto? Então, esta seria a desvantagem, mas eu não vejo como uma desvantagem, correto? Porque tudo na vida evolui, a gente tem de acompanhar essa evolução, né? E o sistema Biab não é só para pequenas levas de cerveja, né? É também para quantidades grandes aí, né? Aí depende, lógico, de cada um. Mas para começar, para quem está começando, certo? Eu vou citar aqui, eu trouxe aqui, ó. Eu acho importante, isso aqui é um seguidor nosso, né, no Instagram. Eu ainda não vou passar para outra folha aqui, eu vou primeiro ler aqui para você entender, né, certo? Como é legal essa questão de você escolher um sistema, escolher um método. Isso é uma coisa muito legal, certo? Olha aqui, ó. O nome desse seguidor é Vinícius, é do Espírito Santo. Ele tem uma cervejaria que se chama Merlin Azul, certo? E ele mandou essa mensagem aqui para nós, ó. Boa tarde, cervejeiro. Passei apenas para te parabenizar pelos ótimos vídeos que você está produzindo e ajudando a difundir a cultura cervejeira pelo Brasil inteiro. Então nós temos conhecidos aí e seguidores em todas as regiões do Brasil, né? Então essa é a prova, ó. Brasil inteiro. Me identifiquei com o vídeo que você postou a respeito da panelinha e do Biab. Panelinha é essa daqui, ó. Mostrei várias vezes aqui. Da panelinha e do Biab.
pois foi assim que eu comecei apenas há 3 anos atrás. Vejam bem, né? Falei que o BIAB foi difundido a partir de 2006, veio para o Brasil, né? E ele há 3 anos atrás adotou o sistema BIAB com a panelinha de 10 litros, né? Ó, fui evoluindo, cheguei a um tribloco de 150 litros aqui em casa, até que finalmente eu resolvi empreender. Olha só que legal! É assim que a gente começa, né? A gente tem que dar pequenos passos, conhecer o processo, como é que as coisas funcionam e ir adiante. Ó, 150 litros em casa até que finalmente resolvi empreender com cerveja e estou produzindo levas de 1000 litros na fábrica. Ó, isso aqui não tem preço, isso aqui que ele postou, né? Porque é assim mesmo, né, que as coisas acontecem. E para quem está em dúvida aí, ó, isso aqui é um exemplo, né? Então, precisamos sempre de pessoas novas começando a fazer cerveja em casa, para no futuro termos mais ótimos cervejeiros espalhados pelo Brasil. E você está fazendo um trabalho incrível, parabéns. Então, falando do sistema BIAB, correto? E aí, indo um pouquinho mais além, né? Porque ele transformou a vida dele, né? E se tornou um profissional da cerveja, correto? Beleza, parabéns Vinícius, é isso aí. É assim mesmo, né? E isso inspira. E inspira muita gente. E ele, com esse depoimento, ele me faz crer que eu estou muito certo naquilo que eu estou fazendo, né? E isso é muito bacana, muito legal. E só para a gente completar aqui, né? A gente falou de 2 sistemas, né? E aí depende de você, tudo depende na verdade, na vida, né, gente? Tudo depende de escolhas. Entenda o seguinte, a escolha que tu está fazendo agora, na tua vida, ela vai ter consequências lá na frente. Toda escolha que você fizer, qualquer uma, a escolha mais simples que você fizer na sua vida, você vai ter consequências lá na frente. Nós vimos o Vinícius agora, né? O depoimento do Vinícius. Então, escolha o seu método. Nós estamos falando de método cervejeiro, né? A vida, acontece muita coisa na vida da gente e a gente tem que decidir, né? Às vezes não tem muito como a gente correr, né? Tem que decidir na hora. Então, escolha o seu método, certo? Isso depende de você, né? Você vai escolher o método tradicional ou o método BIAB, né? Que a gente acabou de falar. Então, muitas vezes, o que acontece com a gente, né? A gente se depara numa encruzilhada, né? Certo? E a gente fica em dúvida no que decidir, né? Certo? Então, muitas vezes, nós viemos lá num caminho, né? Certo? Aí o caminho chega aqui e faz isto, né? Para lá e para cá, certo? Às vezes esse caminho aqui ele é mais longo, mas você vai chegar no seu objetivo lá na frente, certo? Às vezes esse aqui é um pouquinho mais curto e você vai também alcançar o teu objetivo, correto? Mas hoje, como a gente tem muita forma de orientação, eu estou aqui orientando vocês, né? Porque escolher o caminho mais longo, né? Certo? Se o objetivo vai ser o mesmo quando eu chegar lá. Então aí fica a critério de cada um, ok? Então, gente, bacana, né? Esse assunto quando se fala de sistema, quando se fala de método a utilizar, porque as coisas mudam e a gente tem que acompanhar a mudança, né? E tem que ver o que é melhor para a gente. Então nós temos aí 2 sistemas importantes, né? Que a gente alcança o mesmo objetivo com os 2 e a gente tem que decidir o que a gente quer.
delícia. E esse foi mais um episódio do programa Produzindo Cerveja Artesanal em Casa. Se você gostou desse episódio ou tiver alguma dúvida sobre o que conversamos, deixe o seu comentário aqui no vídeo que eu vou te responder. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!